e deixar registrado, eu sempre compartilho. Lembrando, como eu falei antes, que a gente compartilha, mas não fica durante muito tempo, né? Geralmente 1 a 2 semanas eu já vou lá e desabilito, mas vocês conseguem, tá? Então vamos lá. Para a gente iniciar e entender o nosso material, entender o que danado é a função PROC-V, nós vamos ver várias dinâmicas diferentes relacionadas a exatamente essa função. A ideia, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente isso. Então, você tem aqui, ó, função PROC, que no caso, PROC, pessoal, é a abreviação da palavra procurar. Então, sempre que eu falar assim, PROC, o que é que eu estou dizendo quando eu falo isso, né? Quando eu falo PROC? PROC, ela é a abreviação exatamente da palavra procurar. Quando eu quero procurar alguma coisa dentro do Excel, e aí eu uso essa função, a função de procurar. Sendo muito sério com vocês, a função proc ela já ficou até um pouco obsoleta, né? Porque a gente usa mais agora a função procx. Vou estar mostrando ela para vocês na aula de hoje, vocês não estão conhecendo a função procx. E aí hoje é mais usada. Mas, olha só, a função procx ela só funciona em versões do Excel mais avançadas. Eu acredito que a partir de 2019, né, ou 2020, que é a versão que é utilizada. Eu fui dar aula em um local e aí o pessoal na empresa estava com a versão 2016 do Excel. O que é que houve? Não consegui passar o PROCX. Então, caso eu faça aqui na minha máquina, não sei se vocês, alguns estão fazendo em casa, mas na hora que vocês estiverem fazendo em casa, pode ser que não funcione. E aí a sua versão pode estar desatualizada relacionada ao PROCX, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro fazer a função PROC. Como eu disse, PROC é a abreviação de procurar, caso eu queira procurar algo dentro do Excel. Aqui eu tenho, ó, o modelo de alguns iPhones, que é só um exemplo, tá? Só para a gente ter aqui. Então eu tenho, ó, o iPhone 13, o iPhone 13X, o iPhone 14, o iPhone 14X. Então, eu tenho exatamente isso aqui na tela. Então, já está colocado aqui. Logo mais para o lado, tem um local dizendo assim, ó, valor, tá vendo? Então, está mostrando aqui para a gente o valor desse iPhone, né? Então, tem o modelo do iPhone, tem o valor do iPhone aqui, e mais embaixo tem um local dizendo assim, ó, procurar e resultado. Olha o que eu quero que apareça aqui, onde fala procurar e resultado, tá? Quando digitar o modelo do iPhone bem aqui, por exemplo, agora está o 10X, né? Mas aqui não tem 10X, eu vou colocar, por exemplo, 14 Max. Então, é exatamente isso. Quando eu digitar aqui 14 Max, eu quero que apareça exatamente o valor que pertence ao, perdão, o valor que pertence ao 14 Max, que no caso é esse 28 mil aqui. Tá vendo? Então, aqui em resultado, ó, bem aqui, eu quero que apareça este valor. Então, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Como é que eu faço? Vamos lá, vamos usar a função proc aqui como referência. Ó. Eu vou colocar o sinal de igual. A primeira coisa do Excel que eu faço é colocar o sinalzinho de igual. Vou colocar a função, então aqui eu vou colocar o proc. Lembrando que proc é a abreviação de procurar. E aí, a gente vem com a matriz aqui, ó, referente à fórmula, olha só. Que a gente vem com a matriz. Eu gosto até de compartilhar com vocês, por exemplo, a fórmula aqui está aqui no chat, tá? No caso vocês queiram ver. Então, primeira coisa do PROC-V que eu vou colocar é o B9. Lucas, o que danado é esse B9 que tu tá colocando aí? B9 é meu valor procurado. Então, eu vou procurar isso aqui. É isso que eu vou procurar. Ponto e vírgula. Tá. Mas eu vou procurar isso daqui, né? Esse B14 Max, que no caso está no B9. Eu vou procurar isso aqui aonde? Eu vou procurar isso nesse local, ó, do A3 até o A6. Certo? Ponto e vírgula. Tá, olha aqui. O Excel vai olhar, ele vai dizer, tá, Lucas quer, ó, PROC e abriu parêntese, PROC abriu parêntese, B9. B9 é meu item procurado, que é esse que está em azul. Então, ele vai procurar meu item aqui, ó, 14 Max. Ele vai dizer, Lucas quer o 14 Max. Mas aonde eu devo procurar o 14 Max?
do A3 até o A6. Aí eu vou olhar aqui, ó. No caso, o iPhone, eu vou olhar, ó, do A3 até o A6. Ele vai procurar. Quando ele achar 14 Max, eu preciso dizer qual é a resposta que eu quero. É o que a gente chama de valor resultado, né? Então, eu preciso ó, vir, depois desse ponto e vírgula, selecionar meu valor resultado, que é isso que está em roxo. E aqui eu fecho o meu parêntese. Tá vendo? Atenção, você precisa compreender muito bem isso aqui. É extremamente importante, tá? Para você entender como é que isso aqui funciona. Deixa eu colocar o texto aqui na tela. Também vou disponibilizar, como eu gosto da planilha aqui no chat para vocês, caso alguém esteja fazendo. Então, vamos lá. Vamos de novo. Olha só. Fórmula, né? Do zero para vocês aqui. Então, aqui eu coloco igual PROC. Olha só. Igual PROC. B9 é onde está o meu item procurado. Olha lá em cima, ó. 14 Max. Então, B9 é o meu item procurado, que é o 14 Max. Esse item está do A3 até o A6. Então, aqui, ó, do A3 até o A6, é onde ele vai olhar. E eu quero o resultado. Então, ele vai olhar aqui, ó, para o 14 Max. Ele vai olhar o 14 Max aqui. Ele automaticamente vai achar o 14 Max aqui e vai me dar a resposta. Porque aqui, ó, está do B3 até o B6. E ele vai me dar a resposta que está aqui do lado, que é os 28 mil. Você vai notar que quando eu aperto o Enter, ele já me entrega o resultado. Tá vendo aqui? E basta eu fazer uma alteração aqui, por exemplo, ó, colocando 14, ele já lê 17 mil. Ah, não é 14, não é 13. 10 mil. Ah, não, é 13x. 15 mil. Eu entendo que você vai olhar para mim e vai dizer, peraí, querido professor, mas é só olhar para essa planilha que dá para ver aqui, dá para notar aqui qual é a numeração do valor. Mas imagina se fosse 1000 informações, né? Como é que você vai olhar 100 informações? Como é que você vai olhar de uma por uma? E ver que vai ter uma planilha real, com uma situação dessa real, por exemplo, para a gente poder trabalhar. Então, olha só, a fórmula PROC, ela serve apenas como função de procura, caso eu precise procurar uma informação dentro da minha planilha. E como é que essa estrutura funciona? Olha aqui, o que está em azul, ó, eu coloco igual PROC e abro parênteses. Aqui o que está em azul, que é o B9, é o meu item procurado. Então, eu vou procurar este item aqui, que no caso é o 13x, tá vendo? Então, eu procurei esse item. Do A3 ao A6. Aonde que eu vou procurar esse item? Isso aqui que está em vermelho, ó. Do A3 ao A6, é isso que está em vermelho. É aqui que eu vou procurar este item. E logo do lado, eu tenho o valor procurado, que é esse aqui, ó. Que vai do B3 até o B6. E no caso, esse daqui é o meu item procurado, tá vendo? Que vai daqui até aqui. Então, o Excel é um piscar de olhos. Está olhando o 13x que está aqui. Olha do A3 ao A6, que é o que está em vermelho. Opa, 13x aqui. Ele vai me entregar o que está do lado, que é o 15 mil. Por isso, quando eu aperto, né, o Enter aqui, ó, ele já me dá o resultado como referência. Eu já consigo ter aí o resultado como base, tá vendo? Então, essa é a função dentro do Excel, função própria, função para procurar uma informação. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Essa fórmula é bem básica mesmo, é uma fórmula bem simples. É mais para a gente ir começando, né, a introduzir o material, a entender como é que a fórmula ela vai realmente funcionar, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. A próxima que nós vamos ver agora é a fórmula PROC H. Olha só. Então, aqui nós vamos ver agora é a fórmula PROC H. Vamos lá. O PROC, ele serve para procurar as informações. Já o PROC H, ele serve para a gente procurar informações na vertical. Na vertical, não. Desculpa, pessoal. Pensei no PROC V, ó. PROC H, ele serve para a gente procurar informações na horizontal. Então, por isso que a gente tem o H. Então, PROC é de realmente procurar e o H é de procurar na horizontal. Horizontal é a linha, né? A linha do horizonte, por isso horizontal. Então, aqui na planilha, como vocês estão vendo aqui na tela, ó, é para procurar desse jeito aqui, ó. É para procurar na
linha, tá vendo? Dessa maneira aqui. Então, serve exatamente para procurar aqui. Um instante, pessoal. Perdão, pessoal. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, né, o PROC-H ele serve para a gente procurar informações na horizontal. E aqui na planilha, eu tenho uma planilha onde está mostrando para mim vendas, né? Está dizendo assim, ó, funcionário. Aqui nós temos o nome do funcionário e eu tenho do lado ó, os meses, né, que esse funcionário trabalhou. Janeiro, fevereiro, março. Tem o valor que esse funcionário vendeu e logo aqui embaixo tem o total que ele vendeu, tá vendo? Então, já está sendo mostrado o total aqui. Notaram que as informações estão organizadas na linha do horizonte, né? Então tem o nome do funcionário, os meses. Aqui tem o nome do funcionário, ao lado o valor que ele vendeu, o valor que ele vendeu, o valor que vendeu, o valor que vendeu, tá vendo? Mas aqui para baixo, ó, eu tenho um local dizendo assim, ó, mês, eu tenho dizendo mês aqui, né? Mês vai ser janeiro e total vendido. Eu quero saber qual é o meu total vendido aqui. Então, tem o mês dizendo para a gente que é janeiro. Só um instante, pessoal. Perdão mais uma vez, pessoal, explicando para vocês, é que houve um problema técnico aqui na minha sala, caiu uma parte do forno, aí ele solta um pó muito fininho e tal, bem ruim, e aí o pessoal da limpeza tá vindo aqui limpar. Então, desculpas aí as interrupções, tá? Não é de propósito. Eu notei que alguém pediu para entrar e parece que vocês também conseguem aceitar. Acho que aconteceu isso na semana passada. Então, se alguém pedir para entrar, pode aceitar, viu? Não tem problema nenhum. Se quiser participar da aula, pode participar, tá? Então, voltando aqui. Eu quero que agora a função proc, que é de procurar e o H é de horizontal, eu quero que ele olhe já aqui e já identifique para mim a função. Ele já coloque aqui janeiro e já me dê como resposta aqui qual foi o total vendido. É a mesma estrutura do PROC que a gente viu agora há pouco. Presta atenção, ó. Sinal de igual. Palavrinha PROC. Só que agora, ao invés de só o PROC, eu vou ter que colocar H aqui também, ó. Então, PROC H. Eu vou abrir o parêntese. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou abrir parêntese. E primeiro, vou colocar qual é o valor procurado, ó. A estrutura, pessoal, é a mesma do PROC que a gente acabou de ver. Olha só. Eu vou colocar primeiro aqui o meu valor procurado. Meu valor procurado será janeiro, olha só. Então, A10. Meu valor procurado será janeiro, que está aqui no A10. Ponto e vírgula. Eu vou dizer qual é a planilha que ele vai trabalhar. A planilha que ele vai trabalhar está exatamente aqui, ó, do B2 até o D7. Então, é toda essa planilha que ele vai trabalhar, ó, do B2 até o D7, tá vendo? Ele vai trabalhar até aqui. Ponto e vírgula. E agora eu vou dizer, olha que interessante isso, ó. E agora eu vou dizer qual é a linha que ele vai me dar de resposta. Então, lembra que o H é de horizontal? Então, eu vou exatamente contar as linhas que ele vai me dar, que ele vai me entregar aqui como resposta. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou contar a partir da primeira seleção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que esse valor 6 está aqui. Porque a partir da primeira seleção,
eu vou ter que contar quantas linhas tem aonde eu quero essa resposta. Nesse caso, é essa linha aqui que eu vou querer de resposta. Eu coloco 6. Para me entregar o valor exato, eu coloco 0. E aqui eu fecho parênteses. É claro que vocês agora podem olhar para mim e dizer assim, mas querido, lindo professor, se a planilha tivesse 100 linhas, eu teria que contar as 100 linhas? Teria. 10 linhas? Teria que contar as 10. 50? Teria que contar para saber qual é a linha de resposta. Foi por isso que essas fórmulas, PROC-V, PROC-H, elas foram se tornando obsoletas, né? Elas foram se tornando fórmulas ruins. Exatamente porque essa questão da contagem acaba incomodando. Então, voltando aqui, ó, o que acontece? Quando eu aperto o Enter aqui, então vem, aperto o Enter, ó, eu já tenho a resposta. Então, essa fórmula, como eu estava dizendo, acabou se tornando obsoleta, ruim, por conta disso. Pô, tenho que contar, baseado na primeira seleção aqui, que é o janeiro, eu tenho que fazer essa conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao local, vai ser necessário. Então, aqui eu tenho, ó, igual PROC-H, A10 é o mês de janeiro que eu selecionei aqui. Lembrando que eu coloquei janeiro, ó. Ah, Lucas, e se eu quiser digitar a palavra, por exemplo, março, eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui digitar março? Pode. Ó, digitei março, apertei Enter, eu já tenho o resultado referente à busca de março. Olha só, tá correto aqui. Viu? Então eu consigo, ó, igual o PROC-H, A10, que é o mês que eu estou usando, do B2 até o D2, nesse caso do B2 até o D2 é a planilha inteira, 6 é a linha, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 0 é um argumento que deve ser escrito nessa função, sempre que quiser saber o valor exato e não o valor aproximado, né? Esse zero final aqui. Você vai ver que quando eu aperto o Enter, ele já me entrega a resposta como referência. Pessoal, vamos lá, deu para entender? Bota aí um joinha e tudo mais, só para a gente ter essa noção. Existe alguma tecla para, para segurar e até o final para finalizar o toque H? Não entendi muito bem a tua pergunta, Milton, porque na verdade o PROC H ele é cheio de coisas, né? Ele não tem como é que eu posso dizer? Ele não tem não é uma fórmula única, né? Se você notar, ele requer várias seleções. Não sei se é exatamente essa a tua dúvida, né? Porque aqui eu tenho a 10, eu tenho a planilha completa, eu preciso colocar o 6. Não sei se essa é a tua dúvida, né? Não entendi. Alguma tecla para segurar e até o final. Não entendi. Pode falar, meu. O Ctrl Shift segura e consegue fazer ela até o ponto não. É possível? No caso aqui, quando eu for fazer a seleção da planilha aqui, sim. Por exemplo, eu clico em janeiro, aí eu poderia fazer um Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift para o outro lado. Mas é o único local que eu conseguiria fazer, né? A gente tá nessa próxima aula, vai ser até um pedaço dessas com teclas de atalho, mas eu não consigo ter uma função, porque ela é muito fatiada, né? Essa fórmula requer uma seleção daqui e uma seleção dali. A gente vai ver já já o PROC-X, e aí sim, o PROC-X já facilita muito a vida. Vocês vão dizer, mas rapaz, como é que o pessoal vivia sem essa PROC-X, esse tal de PROC-X, né? Que é o que a gente vai estar fazendo na sala, tá? Mas vamos fazer sim. Então, com relação aqui ao PROC-H, nenhuma dúvida, né, pessoal?
Então, visto isso, né, resumindo aqui, a gente já aprendeu relacionado ao próprio, que é só a procura, perfeito. Aprendemos sobre o PROC-H, que é de procurar na horizontal. Vamos agora para o que interessa realmente, que é o PROC-V, que serve para a gente fazer a procura na vertical, né? Então, essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai focar um pouquinho mais, por ser a fórmula mais usada. Eu passo mais o PROC-H para quando você for, talvez, para algum curso, algo do tipo, né? Tiver lá aquele material, talvez alguém cobrar, e aí a pessoa vai falar assim, ah, mas você nunca viu o PROC-H ou algo do tipo. Você não vai dizer isso, não. Você viu aqui. Mas o mais usado é realmente o PROC-V. Então, vamos para ele aqui, ó. Na planilha que nós temos agora, a gente tem o ID, né, de um funcionário. Então, está aqui o ID do funcionário, ó, marcado como referência. Então, já está aqui. Nós temos aqui do lado o departamento, ou seja, que esse funcionário trabalha. Então, temos o departamento que ele trabalha aqui também, ó. Está o departamento dele. E logo do outro lado, nós temos o nome completo desse funcionário. Então, está aqui o nome completo, ó, desse funcionário também, logo aqui do lado. Tá vendo? Feito isso, com o nome dele aqui, embaixo, eu tenho um local mostrando assim pra gente, ó. ID do funcionário. Então, eu tenho aqui mostrando, ó, ID do funcionário, que aqui no caso é onde eu vou digitar, né? O ID dele, ó. Também aqui tem o ID do funcionário. Eu vou colocar 20, 25, 11, 12. Ó, perdão. Ó, 25, talvez 11, 12. Eu vou digitar. E eu quero, quando eu digitar o ID do funcionário, eu vou querer que apareça qual é o departamento que ele trabalha e qual é a função que ele faz. Ó, qual é o departamento que ele trabalha, ou seja, qual é o departamento que esse funcionário trabalha. E também eu quero saber qual é a função que esse funcionário exerce naquela empresa, né? Qual é a função que ele exerce naquela empresa. Para isso, eu vou fazer isso daqui, ó. Olha só o que eu vou fazer, tá? Eu tenho aqui o departamento, certo? Então, eu vou clicar aqui embaixo. Eu vou agora começar a montagem, né? A explicação da fórmula. Vou colocar para vocês aqui o texto da escrita, também aqui, né? A planilha para vocês. Vamos para a montagem. Lembrando que o V é de vertical. Então, no caso, vai ser assim, ó. H, horizonte, desse jeito. O V é de vertical, então ele vai ser dessa maneira aqui, ó. Bora para a montagem. Então, aqui, ó, sinal de igual, olha só, sinalzinho de igual, palavrinha PROC-V, e eu vou abrir o parênteses. Então, palavrinha PROC-V, e eu vou abrir o parênteses. A estrutura é igual ao PROC-H, tá? A diferença vai ser a base de busca, que ao invés da horizontal, é na vertical agora. Então, PROC-V, eu abro o parêntese, e agora eu vou dizer isso aqui, ó. Qual o valor que eu quero trabalhar? É o ID do funcionário, é esse aqui, ó. Então, o ID do funcionário, esse daqui, é o que eu vou procurar, certo? Ponto e vírgula. É meu item procurado. Ok? Agora, eu vou dizer qual é a matriz que eu vou trabalhar. Então, eu vou selecionar do A2 até o C9, tá vendo? Então, vou selecionar aqui do A2 até o C9. Fiz a minha seleção. Perfeito. A seleção está feita. E agora? Ponto e vírgula. E eu vou dizer qual é a coluna que eu vou querer a resposta. Antes eram as linhas do H, agora eu vou dizer qual é a coluna que eu quero a resposta. Como eu quero o departamento que esse funcionário trabalha, como eu quero o departamento, então eu tenho aqui, ó, coluna 1 da primeira seleção e coluna 2. Por isso que aqui eu venho e eu vou colocar o número 2, olha só. Venho aqui, eu coloco o número 2. Ponto e vírgula. Olha só. Ponto e vírgula. E agora eu vou dizer, né, que eu quero o valor exato. Então, por isso eu vou colocar o número 0. E aqui eu vou fechar o parêntese. Tá vendo? E aqui eu vou agora, ó, fechar o parêntese. Então, eu vou ter igual PROC-V, que seria a função de procurar, certo? Do A13. A13 é o meu ID do funcionário. Ele vai procurar o número 12. Ah, ele vai procurar o número 12 aonde? Onde é que ele vai procurar? Ele vai procurar aqui, ó. Do A2 até o C9.
Ele vai olhar aqui, do A2 até o C9, onde danado tem o número 12. Aí ele vai achar. Opa, Lucas, achei o 12. Eu disse a ele que eu queria, ó, a resposta da coluna 2. ID do funcionário é 1, departamento é 2. Como eu quero o número 12, ele já vai achar para mim, ó, operações. Está vendo aqui, ó? Ele já acha para mim exatamente a operações. Quando eu aperto Enter, eu já vou ter o resultado e ele já encontra para mim qual é o departamento desse funcionário. Então, o departamento desse funcionário, ele faz parte do departamento de operações lá da minha empresa. Tá vendo? Vamos tentar aqui? Nome do funcionário, olha só. Vamos tentar agora aqui para a gente ver o nome do funcionário. Então, como é que a gente faz para o nome do funcionário aparecer? Vamos fazer a mesma coisa. Ó. Atenção. Sinal de igual. Palavrinha, olha só. Proc P de procurar na vertical. E eu vou abrir o parênteses. Primeira coisa é o meu item procurado. Ó. ID do funcionário, meu item procurado. Então, meu item procurado vai ser esse aqui, ó. O ID do funcionário. Então, meu item procurado vai ser esse. Ponto e vírgula. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar minha planilha inteira. Então, eu venho aqui do A1, no caso, ó, do A não, desculpa, do A2 até o C9. Então, vou selecionar aqui minha planilha inteira, do A1 até o C9. Então, eu fiz aí a seleção da minha planilha inteira. Feito isso agora, ponto e vírgula, vou colocar o valor da coluna que eu quero. Então, ID do funcionário é coluna 1, departamento é coluna 2 e nome completo é na coluna 3. Então, aqui, ó, eu vou lá e coloco o número 3. Ponto e vírgula, olha só, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o número 0 como referência. Afinal, eu quero o valor exato que está na minha planilha. Fecho o parêntese. Fechei o parêntese. Pronto. Aqui, quando eu apertar o Enter, olha só. Quando eu apertar o Enter, eu já vou ter o meu resultado. Então, eu já obtenho como resposta aqui, ó, Isamar Ferreira. Ele é da Operações e o ID dele é 12. O ID 20 é de TI e o nome da pessoa é Lucas. O ID 15 é Vendas e a Thalita é do Departamento de Vendas, tá vendo? O ID 13 é Operações e o Alberto é a pessoa de Operações. Então, basta eu aqui digitar essa informação que eu já vou ter como a busca como referência, tá vendo? Ele já faz a busca para mim como base, basta eu digitar a informação como base. Pessoal, função aqui do PROC-V deu para todo mundo entender, todo mundo compreendeu bem, tá com alguma dúvida? É claro que eu vou repetir ela agora durante a aula, tá? A gente vai ver ela em outras situações, em situações um pouco diferentes. Mas e aí, como é que anda aí a atenção de vocês? Tá para entender? Deu para entender bem o PROC-V? Ela é um pouco difícil por conta dessas várias funções, tá? Mas é bom vocês aí darem o feedback. Não, Lucas, tá ok? Tá falando tranquilo, dando para entender, é bom vocês deixarem, é claro, tá? Mas para que eu continue aqui, tá? Então aqui, ó, deixa eu abrir a outra. Aqui é mais de PROC-V de novo, mas não é algo que eu quero passar para vocês, não. Essa daqui não é muito chata. Deixa eu abrir a outra base aqui de planilhas de PROC-V para a gente trabalhar.
Ok. Pessoal, só antes da gente dar continuidade aqui no material, né? A gente vai ver nessa aula o PROC-V, uma planilha para outra. Isso. Não, eu adoro vocês. Vocês têm umas dúvidas que são incríveis, tá? Por exemplo, aqui, eu já estou preparando o material. Na verdade, não preparando, né? Estava só organizando para deixar ok. Ah, não dá para vocês verem ainda, tá? Mas para você ver que, assim, a dúvida de vocês é exatamente o que a gente vê em aula, tá? Só para deixar claro, ó. Então, só para vocês terem uma ideia, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma. Primeiro, a gente vê ele dentro da própria planilha, né? Então, por exemplo, eu tenho duas planilhas aqui, ó. Eu tenho uma tela com o nome de menu, tá vendo aqui, ó? Eu já tenho uma tela com o nome de menu e eu tenho outra aqui na mesma planilha com o nome de produtos, tá vendo? E a gente vai, na mesma planilha, a gente vai pegar a informação de um local para outro. E sim, a gente vai usar o PROC-V de uma planilha para outra. Então, eu vou ter uma informação no local, uma informação em outra, e a gente vai usar tanto o PROC-V quanto o PROC-X, que é o mais importante dentro dessa estrutura. Então, respondendo a tua pergunta aí, Nagara, sim, a gente vai ver ele trabalhando em planilhas diferentes, tá? Em situações de planilhas separadas. É algo da aula de hoje, realmente. Pode ficar tranquila mesmo, tá? Então, aqui eu estava organizando, né, a planilha para deixar tudo ok, explicando o que eu já falei. Então, nós colocamos, ó, o menu. Então, tá aqui onde tem o ID do produto, onde eu vou digitar o ID de um produto aqui, ó. E aqui, quando eu digitar o ID dele, por exemplo, 4, 5, eu quero que já apareça qual é o produto, qual é a quantidade e qual é o preço desse produto aqui. Aí tu olha para mim e vai dizer, peraí, Lucas, mas cadê os produtos? Os produtos, eles estão nessa planilha aqui, ó, que é a planilha de produtos, ó. É a planilha do lado. Então, aqui embaixo, ó, bem nesse local, ó, bem aqui embaixo, eu tenho duas planilhas. Eu tenho a planilha 1, que seria, no caso, menu, eu coloquei assim, e a planilha 2, que é produtos. Para que isso? Para não ficar lotando, né? Tipo, eu quero ter um local onde eu chegue aqui, seja mais limpo, mais clean e tal, eu consiga ver as informações desse jeito, do que um local realmente. Eu tenho um monte de informações aqui na tela e o local de pesquisa, as informações aqui do lado, não. É claro que aqui a gente ainda está trabalhando com a mesma planilha. A ideia é a gente separar também, a gente vai ver de uma planilha para outra, salva ali e tal, como referência, tá? Pessoal, só para a gente aproveitar que tem aí os 17 alunos em sala, às vezes o pessoal acaba saindo um pouquinho antes ou algo do tipo. Vamos tirar um print da tela, vocês poderiam abrir a câmera de vocês? 12 minutinhos aí, para quem puder, né? Seria bom que todos conseguissem, mas quem puder abrir a câmera, só para a gente bater um retrato aqui de vocês. Lembrando, a foto que a gente tira não é para ser postada em nenhuma rede social, é só para a gente deixar registrado, tá? A gente deixa registrado na chamada. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Eu estava organizando a chamada do Excel básico. E aí, deixa eu ver, eu sempre gosto. Essa daqui não tem foto. Olha só. Então, aqui é a chamada do Excel básico, ó. Isso aqui é até na época da Copa. Olha como eu estava feliz com a camisa do Brasil, meu Deus. Para quem está vendo aí a tela que eu estou compartilhando, ó. A tela que eu estou compartilhando, eu coloco sempre, né? Além da presença de vocês anotada, tá vendo, ó? Com o nome e CPF de vocês, eu coloco também a fotinha de vocês ali, que é só para marcar a presença, tá? Não é para deixar nada em postar na internet ou algo do tipo. Então, ó, vamos lá, pessoal. Quem puder ir mais um minuto. Então, não haverá agora. Não, é só a foto. Agora é só a foto. A lista de presença não vai ser agora, não. Viu? Por enquanto é só a foto. Eu libero sempre um pouquinho antes do intervalo. Eu já libero ali. Só vou tirar a foto aproveitando que está lotado de gente aqui. Ó, 17 pessoas presentes. Olha aí, só os rostos bonitos. Então vamos lá, ó. 3, 2, 1. Todo mundo sorrindo para a gente sair no retrato, ó. Tcharam. Ok, pessoal, muito obrigado mesmo, tá? Já vou salvar aqui. Podem fechar as câmeras de vocês. Deixa eu salvar aqui a foto.
Vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar para a tela. Então, aqui, ó, eu tenho um local com o nome de menu, como eu estava explicando, local com produtos, e eu quero aqui procurar informação relacionada a produtos lá na planilha de produtos. Vamos fazer isso aqui, ó. Igual, olha só, igual, proc v, olha só, proc v, e aqui eu vou abrir o parênteses. Igual, proc v de procurar, e eu vou abrir o parênteses. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é dizer qual é o valor procurado. O valor procurado vai ser esse, que está aqui no B1, ponto e vírgula. Então, o meu valor procurado vai ser exatamente esse, que é o B1, está aqui. Certo. Até aí tudo bem. E agora? Eu vou fazer o quê? Vou fazer isso, ó. A planilha que eu vou selecionar, lembra? Vem aquela parte que geralmente fica em vermelho, que é para selecionar a planilha. Ela está aqui em produtos, ó. Então, eu preciso vir aqui em produtos. Vou clicar. Estou aqui. Você vai notar que a minha fórmula agora, ela continua aqui em cima, tá vendo? Então, a minha fórmula agora, eu posso fazer ela, no caso, e ela continua aqui na parte de cima. Vou até selecionar aqui a parte para mostrar para vocês, ó. Então, a minha fórmula agora, ela continua nessa parte superior. Mandei aí no chat para vocês também, tá? Continua aqui em cima. Aí eu vou continuar. Vou selecionar a minha planilha inteira. Selecionei a planilha inteira, ó. Então, aqui ele já colocou assim, ó. Igual, né? Produtos, olha só. Do A2 até... Do A1, perdão, até o D6. Que no caso aqui é a minha planilha inteira. Fez a seleção. Ponto e vírgula. Vou colocar agora a coluna que eu quero trabalhar. É os produtos. Então, vou colocar aqui coluna 2. Ponto e vírgula 0. E vou fechar o parênteses. Lembrando que eu estou digitando a minha fórmula aqui em cima. Então, minha fórmula está sendo digitada nessa parte superior. Quando eu aperto Enter, eu já vou ter o resultado. Olha só. Então, ela veio totalmente para cá. Lucas, como tu fez? Vou colocar a fórmula aqui, ó, para vocês verem como que a fórmula tá, ó. Então, tá assim, igual PROC-V, que é, no caso, a função de procurar, né? A ideia de procurar na vertical. B1, o que é o B1? É aqui, ó, onde está eu colocando o ID, que é o número 5 aqui. Até aí, tudo bem. Aí eu coloquei, ó, produtos do A1 até o D6. O que é isso, Lucas? Produtos, exclamação do A1 até o D6. Quando eu isso, produtos, exclamação, eu estou fazendo referência à minha outra planilha. Olha isso. Quando eu coloco produtos, exclamação, eu estou dizendo assim, olha, Excel, é para tu pegar do A1 até... Perdão? É para você pegar do A1 até o D6, mas não é dessa planilha menu, não. É da planilha produtos, tá vendo? Então, por isso que eu preciso fazer essa citação. Explicando aí a Najara, né? Pô, Lucas, como é que eu pego, no caso, na mesma planilha, de uma janela para outra? Eu coloco o nome daquela janela. Se a gente vem aqui embaixo, ó, tu vai notar que a janela tem menu e a próxima é produtos. As minhas informações estão lá em produtos. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu quero B1, que é aqui da planilha 1 mesmo, e agora eu vou colocar, ó, produtos, exclamação, do A1 até o D6. E aí agora eu coloco 2 e 0. Quando eu aperto Enter, eu já vou ter o resultado, tá vendo? Não sei se vai chegar nesse ponto, mas tem como já gerar a fórmula para todas as linhas sem ter que fazer linha por linha? Tem. No caso aqui, a gente não vai precisar fazer a linha por linha, não. Eu vou explicar para vocês. E aí, Rogério, você já assistiu minhas aulas? Eu acho que você já deve ter assistido, viu? Não faz sentido, não. Você está sempre com perguntas à frente do tempo. Parabéns. A gente vai... Aí foi eu. Oi? Essa foi eu, dá meu crédito. Perdão, Pablo, vou dar o teu crédito, perdão. O costume da Najara sempre perguntando, desculpas, é porque o teu ficou azul igual dela, então eu fui pela cor, nem li o nome, tá? Como eu estou dando aula, às vezes eu leio o chat aqui, eu vou pela cor e não é pelo nome, perdão. Mas aqui, ó, sim, a gente vai fazer isso quando a gente for trabalhar logo após o intervalo, a gente vai trabalhar com essa planilha aqui, ó. E aí, com essa planilha,
eu vou fazer exatamente isso que tu está falando. Porque, peraí, como é que eu faço para arrastar e tal? A gente vai fazer exatamente aqui, fica tranquilo. Mas mostrando nessa planilha aqui, é que você perguntou, porque a gente sabe aquela função de arrastar, né? Eu venho aqui, ó, olha, eu venho aqui, ó, e aí eu coloco a função de arraste. Aí eu venho aqui para baixo, ó, arrasto. Só que aí eu cago no fundo, olha, olha para aqui como é que ficou, MD, não identificado, não identificado. Por que que isso aqui aconteceu? Porque quando eu arrasto para baixo, ele faz essa função de descer, né? O para baixo ele vai sempre arrastar para a linha de baixo, para a coluna de baixo. Para isso, dentro da fórmula aqui, a gente vai ter que acionar a função de bloqueio. E o que é essa função de bloqueio, né? O que é o bloquear? É isso aqui, ó. Tá vendo o B1 aqui? Eu vou clicar no meio de B1 e vou apertar F4. F4 vai criar exatamente isso aqui, ó. Cifrão B, cifrão 2. Aliás, cifrão B, perdão, e cifrão 1. Então, eu estou bloqueando essas informações daqui, ó. Para quando eu mover para baixo, o Excel ele vai sempre trabalhar com essas informações aqui. É a função de bloqueio, tá vendo aqui, ó? Logo aqui do lado, eu tenho, ó, o A1 e o D6, que é lá da minha planilha de dados, né? Essas informações aqui, no caso, ó, são essas aqui. Só que, tipo, o primeiro está selecionado isso. Quando eu arrasto para baixo, ele faz isso, ó. Ele vai para o de baixo. Quando eu arrasto para baixo de novo, ele faz isso, ele vai para o de baixo. Então, isso aqui acaba dando errado na fórmula. Eu quero que fique bloqueado isso aqui. Isso aqui, ó, ele vai ter que ficar bloqueado. Aí eu faço isso, ó. Para bloquear uma célula, eu clico no meio dela e eu posso apertar o F4 como referência. E aqui também eu vou apertar o F4, tá vendo? Que aí liga essa função de bloqueio, olha só. Eu vou acionar essa função para bloquear. O cifrão A, cifrão 1, cifrão A, eu bloqueei a coluna, eu vou ter o bloqueio da coluna. E o cifrão 1, eu vou estar bloqueando a linha como referência. Então, ela vai estar bloqueando a linha. Quando eu aperto o Enter aqui e agora eu arrasto para baixo, eu faço a função de arrastar, agora funciona. Desculpa, né? Está funcionando todo mundo aqui, peço perdão. Mas se você notar, tanto quantidade quanto preço, apareceu o som. Então ela para mim diz, mas por que, Lucas? Por que apareceu o som? Por causa daqui, né? Ó, aqui está mostrando, ó, o 2, tá vendo? Nesse caso é a quantidade, ó. A quantidade, 1, 2, quantidade está na coluna 3. Aí eu venho aqui e eu mudo quantidade para 3, olha só. E o preço, vou mudar preço também. Preço está na coluna 4. E aí eu mudo aqui para a coluna 4. Então agora, sempre que eu coloco produto 1, já vai automaticamente, ó. Produto 2, vai automaticamente. Produto 5, ele já leu o produto para mim. E aí, Pablo, consegui explicar a sua dúvida? Você entendeu bem? Confere aí para mim, diz aí. Eu acho que era exatamente isso que você perguntou. Não sei de 100% de certeza, mas acredito que sim. Valeu. É isso mesmo. Ok. Olha só, pessoal. Deixa eu só encher minha garrafa aqui rapidinho, coisa de 1 minuto. Então, eu volto para a gente ir para a próxima planilha. Então, a gente trabalhou agora com o PROC V, com 2 abas, né? No caso, na mesma planilha, a gente vai ver ele agora de uma maneira um pouquinho diferente, né? O PROC V para trabalhar para a gente. Só vou encher minha garrafa, tá? Para ele da garganta. 1 minuto e a gente retorna em 1 minuto.
Ok, pessoal? Vamos dar retorno aqui, tá? Deixa eu abrir a próxima planilha que eu quero trabalhar com vocês. Então, ó, nessa segunda planilha aqui, segunda, acho que é a terceira que nós vamos trabalhar, eu tenho uma planilha onde nós temos uma lista de produtos, olha só. Então, tá aqui na tela da gente, né? Uma lista de produtos. Nós temos aqui também, além da lista de produtos, né? Nós temos produto, a quantidade que foi vendida. Então, eu tenho aqui uma quantidade vendida, olha só. Eu tenho aqui também a data que foi feita essa venda. Então, eu tenho a data que foi feita essa venda, olha só. E logo mais ao lado, eu tenho a categoria, olha só. Então, a categoria desse produto. Nessa parte da aula agora, nós vamos usar o PROC-V para ele, na verdade, olha só, para ele, na verdade, trabalhar para a gente, para que ele faça um preenchimento para a gente. Qual preenchimento eu vou usar aqui? Presta atenção. Cada produto, e aí a gente vai olhar para essa planilha aqui do lado, olha só, para essa planilha aqui do lado, ó. Cada produto, olha só, capacete, a roda, mountain bike. Então, cada produto, ele tem um componente referente, ó. Aliás, desculpem. Cada produto, ele tem uma categoria referente. Então, por exemplo, ó, a roda é da categoria componente. O capacete é da categoria vestuário. O mountain bike é da categoria bicicleta. Então, aqui, está perguntando para a gente, ó, qual é a categoria? Está exatamente perguntando isso. O que é que eu vou fazer? O PROC-V, ele vai olhar qual é o produto aqui. Ele vai olhar o produto. Ele vai vir para essa planilha pequenininha, ver qual é o produto, ver qual é a categoria e vai postar para mim qual é a categoria, né? E vai mandar qual é a categoria como referência. Então, ele vai, ó, procurar a roda, vai olhar a roda aqui, vai achar, vai pegar qual é a categoria e vai postar, né? Vai colocar, no caso, a categoria aqui para gente. Então, a gente vai usar o PROC-V, no caso agora, meio que para trabalhar para a gente. Já vai fazer a função, já como estrutura, e mostrar para a gente como referência. Como a gente faz isso aqui, né? Como a gente coloca essa função? Fica desse jeito, ó. Presta atenção. Sinal de igual, ó. Sinal de igual. Palavrinha PROC-V. Olha só, palavrinha PROC-V. E eu vou abrir o parêntese. Igual, PROC-V. E eu abro parêntese. Meu item procurado, ele está aqui no B24, né? Então, meu item procurado é esse aqui, ó, que é a roda. Esse é meu item procurado. Ponto e vírgula. Eu vou agora dizer aonde ele vai procurar esse item. Ele vai procurar esse item nessa planilha aqui, ó, que vai do G23, né, até o H26. Ele vai procurar o meu item nessa planilha aqui. Ponto e vírgula. Eu quero a informação referente à categoria. Se eu for olhar essa planilha pequena, ó, eu tenho produto na planilha 1, categoria na planilha 2. Aqui eu coloco número 2. Vou colocar agora o ponto e vírgula. Então, vem, olha só, coloco o ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o valor 0, que eu quero o valor exato. Fecho parêntese e eu aperto Enter. PROC-V simples que a gente já aprendeu. Então, ele já leu que aqui o produto, ó, que aqui o produto é roda, e que esse produto, olhando aqui para o lado roda, é igual a um componente. Ele já coloca um componente aqui para mim. Tá vendo? Ele já identifica para a gente. Então, de novo aqui, ó, igual PROC-V, B24 é o produto, do G23 ao H26 é essa planilha aqui do lado. Eu quero o 2. 2 é referente à coluna 2. E o ponto e vírgula 0, o valor exato como referência. Quando eu aperto Enter, eu já tenho o resultado. Então, o Excel já leu para mim que aquele produto lá, ele é um componente, que ele já me entregou como referência o componente aqui. Tá vendo? Agora, eu vou fazer a função de arraste. Aquela que a gente já aprendeu, né? Ah, quero fazer todos aqui. Aí eu venho, ó, e faço a função de arrastar aqui para baixo. Só que quando eu faço a função de arraste, os primeiros dão certo
E os outros 8, os outros 4 aqui não dão. Mas por que que uns deu certo e outros não? Vem exatamente a pergunta que o Pablo aí, dando os créditos a ele, fez lá anteriormente, né? Que é, ó, não sei se vai chegar nesse ponto, mas tem como já gerar a fórmula para todas as linhas na hora que arrastar? Tem, mas aqui deu esse erro. Então você vai notar por quê. Explicando até melhor, né? Expliquei na outra forma, mas explicando até melhor aqui. Quando a primeira foi feita, a gente selecionou esse daqui e disse que era esse daqui. Quando eu arrasto para baixo, olha só, quando eu arrasto para baixo, ele pegou o próximo produto aqui, mas ele também arrastou essa seleção aqui, ó. Ele veio e arrastou essa. Olha só, vestuário, a mesma coisa. Ele foi movendo para baixo, tá vendo? Ó? Aqui, ele foi movendo para baixo. A um ponto que já não tinha mais a planilha, tá vendo? Ele só selecionou um local vazio. Por isso deu ND, seria não identificado, ó. Ele não achou mais nada. Ele veio aqui, achou mais nada. Só deu erro. Tá vendo? Então, como que eu faço para contornar isso aqui? Para deixar isso aqui de maneira mais correta? Uma dica que a gente pode fazer é exatamente isso daqui, ó. É bloquear. Então, eu vou bloquear tanto a coluna quanto a linha. Então, G23 e aqui, olha só, H26. Então, o que que eu estou dizendo para o Excel quando eu coloco, ó, esses cifrões aqui antes do G e, claro, cifrão antes do número 23 e antes do H e antes do número 26. Eu estou colocando aqui uma função de bloqueio. Eu estou dizendo, olha só, Excel, essa planilha vermelha aqui, que é o G23 até o H26, ela não vai se mover, tá? Então, essa planilha aqui, ó, ela não vai se mover, ela não vai sair do lugar. Quando eu arrastar para baixo, eu quero que ela fique bloqueada. Então, você vai ver aqui, ó, que quando eu vou fazer a função de arrastar, né, vindo no quadradinho verde aqui do lado, ó, quando eu faço a função de arrastar, acabou, vai funcionar todo mundo, olha só. Todo mundo já vai vir com todas as funções aqui colocadas. Então, tem um componente, um vestuário, bicicleta, componente, ele já leu para mim. Você vai notar do primeiro, ficou bloqueado aqui, e o último também ficou bloqueado aqui. O único que se moveu foi o B, né? Ó, B27, olha só, B28, logo do começo aqui, ó, B29. Então, ele está se movimentando, olha só, por conta aqui realmente vai se movimentar, que vai ser essa leitura. Já essa planilha aqui pequena, vai ser ela realmente pequena, tá vendo? Então, acaba ficando dessa maneira como referência, tá vendo? Agora, vamos lá. Eu mostrei a vocês como bloquear utilizando o cifrão. Agora eu quero uma outra tática aqui que eu quero fazer com vocês. Ó. Eu quero pegar essa planilha aqui, ó, essa planilha pequenininha, e ao invés de bloquear ela com cifrão, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar essa planilha aqui de um nome. Então, sim, no Excel, eu consigo dar um nome a uma planilha caso eu queira. Então, eu consigo vir e eu consigo, né, dar um nome a uma planilha. Pegar uma planilha e chamar ela de alguma coisa. Tá, como que eu faço primeiro para chamar a planilha de alguma coisa, né? E como que eu faço para usar isso dentro do Excel? A gente vai usar dessa maneira. Presta atenção. Eu vou primeiro selecionar a planilha que eu estou trabalhando. Nesse caso, é essa planilha aqui, ó. É essa planilha que eu quero dar um nome a ela. Então, eu vou selecionar ela. Já selecionei, tá? Depois que eu selecionar, aonde que eu vou para dar um nome a essa planilha? Eu vou aqui para cima, ó. Então, bem aqui, nesse local, olha só, bem aqui nesse local, é onde eu vou dar um nome à minha planilha. Então, eu vou dar um nome a ela bem aqui. Você vai notar que no meio está mostrando assim, ó, G23, tá vendo? É que ele mostra o nome da primeira seleção que eu fiz. Como eu comecei de produto, que é onde está lá o G23, e aí eu fiz essa função de arraste, ele já deu o nome aí para mim de G23. O que é que eu vou fazer aqui? Isso, ao invés de G23, eu vou chamar essa planilha de CAT. Chama ela de CAT, que seria aí uma abreviação para categoria, tá? Eu chamei ela, ó, apaguei lá onde estava G23, apaguei e coloquei CAT, que seria, no caso, a referência para categoria. Você podia chamar essa planilha aqui de meu amor, se você quisesse. Então, tá aqui, meu amor, poderia colocar. Coloquei CAT, mas você podia botar categoria, o nome de alguém, um código,
Não importa. Você pode chamar essa planilha do que você quiser. Tá vendo aqui, ó? Então você chama, ó, você chama essa planilha aqui do que você quiser. Coloquei aqui, ó. Então eu usei cat para chamar essa seleção, ó. Então agora, sempre que eu falar no Excel cat, eu vou estar me referindo, ó, a essa planilha aqui. Olha como vai ficar na fórmula agora. Olha que bacana, ó. Igual, olha só, igual PROC-V, então eu vou colocar PROC-V e aqui eu vou abrir um parênteses. Igual PROC-V, abrir o parênteses. O que é que eu vou fazer agora? O item procurado, ó, está no B24. Então, o item procurado, ele está aqui no B24. Já fiz a seleção do B24. Ponto e vírgula, olha só. Vou colocar agora a planilha que eu vou trabalhar. Só que ao invés de eu colocar G não sei o que, H não sei o que. Não, eu vou fazer aqui, ó. C, A, T. Já que eu estou me referindo, ó. Já que eu estou me referindo à categoria, olha só. Então, já que eu estou me referindo aqui à categoria, ele já marcou como referência. Então, como eu apelidei, né? Eu chamei essa seleção de um nome, não preciso colocar G, não sei o que, cifrão, não. CAT, no caso aqui é para categoria, já foi. Ponto e vírgula, eu quero a coluna 2, ponto e vírgula 0, e aqui eu fecho parênteses. Olha que interessante. Quando eu aperto o Enter, ele funciona normalmente. E quando eu venho aqui na parte de arrastar para baixo, ó, venho aqui na parte de arrastar, ele já vai fazer a função para mim e já faz a função de arrasto como referência, sem haver a necessidade de eu poder bloquear alguma coisa, tá vendo? Então, como isso aqui, né? Como essa seleção em vermelho, o nome dela é categoria, quando eu arrasto para baixo, ele não vai arrastar para baixo, não. Ele vai deixar esse quadradinho aí bloqueado como referência. E aí, quando eu tento fazer a função de arraste, ela não vai funcionar como base, né? Não vai funcionar como referência. Afinal, está bloqueado, tá vendo? Então, Pablo, espero ter tirado essa tua dúvida. Além da função de bloqueio, também essa de dar o nome, ela é extremamente importante para quem usa o Excel e faz essa função aí de bloqueio como referência, tá? Então, eu expliquei lá naquela planilha, mas é bacana a gente explicar nessa, que daí essa função do arrasto, a gente vê se movimentando, fica muito mais claro, tá vendo aí? Olha só, pessoal, deixa eu abrir aqui já o Google, já vou deixar para vocês a chamada, deixa eu colocar já aqui para não acabar esquecendo. Reforçando, né? Tem mais gente, mais pessoas aqui na sala do que logo no começo. Semana que vem, dia 25 de julho, nós não teremos aula devido a um evento que vai haver aqui na unidade, que é o Motorista Série A, tá? Então, 25 de julho, nós não teremos aula. Nós teremos aula agora, dia 1 de agosto e dia 8 de agosto. E aí nós teremos aula, ó, normal, tá? Essas duas datas, nós vamos ter aula normal, dia 1 e dia 8. A previsão da gente para o Excel nível 3, eu vou abrir já as inscrições também, ela tá para setembro. Então vai ser 5, 12, 19 e 26 de setembro, tá certo? Nada de feriado prolongado para o 7 de setembro, não. Não tem curso no sábado. A não ser que a maioria vá viajar realmente e a gente consiga colocar para depois do feriado, né? Mas eu acho que não. Mas a gente organiza direitinho e tenta ver qual é o melhor para todo mundo, tá certo? Vou só pegar aqui o registro de vocês. Não saiam ainda aqui, tá? Só um instante.
Olha só, pessoal, link da chamada colocado aí na tela para vocês, tá? Para vocês já estarem aí preenchendo. Lembrando que a aula não acabou, a gente tem uma parte 2 ainda, mas vou dar um intervalo para vocês aí de 15 minutos, também aqui para eu poder tomar uma água, fazer um lanche. Então, exatamente, ó, às 15h45 a gente retorna, tá? Então, 15h45 aí, 15 minutinhos. Sei que é rápido, mas como a gente está na online, é pouco tempo ali. Então, ó, 15h45 a gente retorna para as atividades normais, tá certo? Então, 15h45 a gente retorna. Valeu, pessoal. Já está a ata aí para vocês preencherem, tá? Assinarem. Lucas? Oi. Consegue fazer aquela mesma coisa da semana passada lá do mostrar que já registrou a Consigo sim, pode ficar tranquilo. Por gentileza de novo? Claro. Por favor, doutor.